Amém, glória a Deus. Você pode se assentar. As crianças, juntamente com os professores, já podem subir para as salas. Vão ter agora uma aula específica para elas. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas 10. Nós vamos ler do 25 até o 37. Lucas 10, 25 a 37. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura com interesse, amém? Que você realmente tivesse aqui de alma, de coração e de mente, porque eu acredito sinceramente que Deus, Ele quer ministrar poderosamente aos nossos corações. Uma palavra que Deus já tem falado comigo há um tempo, uma palavra que Deus tem falado com essa igreja há um tempo, e uma palavra que, graças a Ele, ao poder dEle, à misericórdia dEle, nós estamos colocando em prática já. Amém? Nós não iremos colocar em prática, nós já estamos colocando em prática. E antes de nós entrarmos no texto, vi aqui o Felipe e a Suzy, lembrei-me que estive na Madeira para fazer o casamento deles, depois estive na Madeira para fazer o casamento do Paulo e da Joana, que estão aqui também. E em uma dessas feitas, acredito que foi no do Felipe e da Suzy, o pastor Albert, que era pastor em Faro, estava comigo lá, nós ficamos na casa do Gouveia e da Laura, e nós passeamos naquele teleférico ali, amém? E nós fizemos uma célula lá na casa dos pais do Sérgio, para a honra e para a glória do Senhor, ou seja, e agora nós estamos colocando novamente os pés lá, e nós cremos que o Senhor vai abençoar. Então ore mesmo pelo pastor Marcelo, pelo pastor Vanderlei, que estarão fazendo essas células lá, esses life groups lá, e de lá não é que nós estamos pensando em abrir uma igreja, né, pastor? A igreja será aberta no nome de Jesus, é a plantação da igreja. Eu vi os nossos irmãos aqui, queridos irmãos, que me deram o privilégio de estar com eles lá e celebrar o casamento deles. Lembrei-me, não é, também quando vi aí o teleférico alto, né? Não é baixinho não, é alto, não é? Você que é madeirense, que já foi, sabe do que eu estou falando? Se você não foi, vá, que vale muito a pena. Agora, se você tiver medo de altura, fica no chão mesmo, tá bem? Fica no chão, que é melhor. Depois tive a oportunidade de monte, né, os carrinhos do monte, de descer, né, Gouveia? Também gostei bastante. Pastorzão, se puder, vai lá, que vale a pena. Eu sei que o senhor está indo com outro propósito, mas também, se der um tempinho, vai ser bênção, porque assim também vai conhecendo, né, toda aí o ambiente e a ilha, e vai conhecendo as pessoas, é maravilhoso. Vamos ler o texto? Olha lá, Lucas 10, a partir do 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o seu Senhor, seu Deus, ou melhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, Jesus disse, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, fala conosco nessa manhã.
nós pedimos que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente e nosso coração para recebermos a Tua palavra e que o Senhor nos ajude realmente a colocá-la em prática em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã. Felizes são os misericordiosos. Felizes são os misericordiosos. Ou felizes, está ao contrário ali, né, gente? Felizes os misericordiosos. E nós vamos ler o texto de Mateus 5:7, que faz parte das bem-aventuranças. Quando Jesus ele se senta no monte para ensinar os discípulos e a multidão, nós vemos isso em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, e nós vemos ali o Sermão do Monte, e Jesus ele inicia falando a respeito da felicidade, da bem-aventurança, a respeito das beatitudes, a respeito de como nós deveríamos viver a vida dentro do seu reino. E o verso 7 diz: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Amém? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. É sobre essa misericórdia que eu quero falar nessa manhã, que tem tudo a ver com a história contada por Jesus do samaritano. Um levita passou de longe, um sacerdote passou de longe, mas o samaritano, que era inimigo do homem, que estava caído no caminho, que precisava de ajuda, parou para ajudá-lo naquela hora que ele mais precisava. O homem tratou as suas feridas, e o homem colocou esse rapaz num hotel, pagou as suas despesas, deu ainda dinheiro ao dono do hotel, porque se ele gastasse mais ainda, já estaria ali coberto para não ter prejuízo, e se por acaso passasse aquilo que o tratamento requeria, ele voltaria e pagaria tudo aquele homem. Isso é misericórdia sendo colocada em prática. E nós olhamos para as bem-aventuranças, para o Sermão da Montanha, olhamos para Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, e nós vemos o reino sendo explicado. Nós vemos Jesus falando a respeito do reino na oração sacerdotal. Quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz aos seus discípulos que venha o teu reino e que seja feita aqui na terra a tua vontade como ela é feita no céu. E agora nós vemos aqui nas bem-aventuranças Jesus explicando como que nós transitamos no seu reino. Como que cidadãos desse reino, eles devem agir no dia a dia como representantes desse reino. Esse reino tem um rei, e esse rei, ele estipulou regras para que os seus súditos pudessem aplicá-las e vivê-las, para que sejamos realmente representantes desse reino. E se nós formos olhar para esse reino, ele é espiritual, mas ele também é humano, e ele é predominantemente social. É um reino de relações, é um reino de relacionamentos, é um reino onde nós vemos que precisa existir lealdade, é um reino que precisa existir identidade, é um reino que precisa ter as suas políticas, é um reino que tem as suas obrigações, os seus limites, é um reino que tem expectativas, mas é um reino que vai muito mais além do que eu e você como indivíduos. É um reino comunitário. Ou seja, tudo que Jesus fala a respeito do reino, ele coloca o todo antes do indivíduo, ele coloca o todos antes da pessoa, e ele usa as pessoas para que o todo seja abençoado, para que outros sejam alcançados e incluídos na sua comunidade e façam parte desse reino. Jesus, nas primeiras 4 bem-aventuranças, ele fala a respeito do ser. Ele fala a respeito de como nós temos que ser diante de Deus, diante das pessoas, e aqui ele começa a transitar para o fazer. O que nós precisamos fazer? Nós temos que ser diante de Deus e das pessoas, mas nós temos também que agir, nós temos que fazer, nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que arregaçar as mangas, e nós temos que interagir com as pessoas para abençoá-las. Jesus, então, ele nos mostra que é preciso existir misericórdia. E interessante que falamos na semana passada sobre generosidade, não foi? E agora falamos sobre misericórdia. Quando nós somos generosos, nós estamos fazendo. Quando nós exercemos misericórdia e a praticamos, nós estamos fazendo. Nós mostramos que somos representantes do reino de Deus, mas também mostramos ao Senhor que nós obedecemos ao seu reinado. Nós sabemos que existe um Deus no trono,
que fala para nós fazermos e agirmos de determinada maneira. E quando nós assim fazemos e agimos, nós dizemos: Senhor, nós somos teus súditos, nós estamos aqui porque nós entendemos que somos agentes desse reino no lugar que o Senhor tem nos plantado. Mas o que mais me chama atenção também nesse texto é que o Senhor fala que aqueles que são misericordiosos, eles serão tratados com misericórdia. Então, é uma via de mão dupla. Eu sou ao mesmo tempo que agente, receptor também da misericórdia do Senhor. Da maneira que eu ajo, eu recebo. Quanto mais eu ajo, mais eu recebo. Quanto mais eu exerço misericórdia, mais eu sou abençoado com misericórdia. Quanto mais eu a pratico, mais o Senhor vai fazer com que misericórdia recaiam sobre mim. Eu não sei se você reparou, nós cantamos a respeito de misericórdia nessa manhã. Nós cantamos a respeito de bondade, de fidelidade, de justiça, de misericórdia. Tudo isso faz parte do reino de Deus e tudo isso faz parte do nosso agir para com as pessoas e a sociedade, mas também do agir de Deus para conosco. Nós somos agentes, mas somos alvo dessa bondade, dessa justiça, dessa misericórdia, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas Ele quer que a gente desenvolva isso para com os outros, para que Ele possa abençoar-nos também em contrapartida. Amém? E nós vemos que o conceito bíblico de misericórdia, ele vem da palavra hebraica hesed, que significa a capacidade de ter empatia com os outros, ver através dos seus olhos, pensar com suas mentes e sentir com os seus corações. Capacidade de ter empatia com outros, ver através dos seus olhos, pensar com suas mentes e sentir com seus corações. É você se colocar no lugar do outro, é você se colocar nos sapatos do outro, é você viver realmente aquilo que a pessoa está vivendo, não simplesmente ter um sentimento de compaixão, mas agir consistentemente e conscientemente para trazer alívio e cura e também assistência àqueles que não conseguem se ajudar. Você acha que aquele rapaz caído na beira do caminho conseguia se ajudar? A Bíblia diz que ele estava praticamente morto. Passou um sacerdote, passou um levita. Ambos o evitaram. Mas aí passou uma pessoa que se importou com ele, um samaritano, que naquele momento não só teve um sentimento de compaixão, mas de uma forma prática ele foi lá e estendeu a mão. Ele ajudou aquele homem. Por isso que a Bíblia, ela nos ajuda a entender que nós precisamos agir de forma prática, consciente, consistente, trazendo alívio, cura e assistência. E também nós precisamos agir como o Senhor agiu conosco. Ele não nos julgou baseados naquilo que nós somos ou fazemos, Ele nos julgou baseado na obra da cruz. Ele foi misericordioso conosco por causa que Ele não imputou sobre nós o erro, ou melhor, a punição do nosso erro, a punição do nosso pecado. E Ele nos perdoou. Esse homem também, ele não olhou para aquele rapaz que estava caído e ele julgou ele e pesou na balança: devo ou não devo? Não o conheço, será que ele merece, será que ele não merece? E também ele agiu para ajudar aquele homem na hora em que a situação se apresentou. Ele não falou para aquele homem que estava quase morrendo: espera um pouquinho, que eu vou correr atrás dos bandidos que te maltrataram, que te bateram, que te violentaram, que te agrediram. Eu vou lá acertar contas com ele, depois eu volto para cuidar de você. Já pensou se ele tivesse feito isso? Ele não fez isso. Da mesma forma que o Senhor não faz. Ele ajuda aqueles que necessitam de amparo naquele momento. Então, a misericórdia, ela vai além da empatia, ela vai além da simpatia. Ela exige que a gente mergulhe no sofrimento dos outros e que estejamos prontos a ajudá-los em seus problemas e a aliviar a sua dor no momento em que aquilo se apresenta. Certamente vai haver mais tarde tempo para a gente correr atrás dos infratores, para a gente tentar fazer justiça, para a gente buscar os direitos, para a gente fazer algo além da ajuda imediata. Mas isso é para depois, amém? Isso é para depois. Certamente vai existir oportunidade de a gente cobrar do governo, cobrar das autoridades, mas isso é para depois.
Porque às vezes a gente coloca a culpa nos outros e a gente deixa de fazer a nossa parte. Não é? Se alguém está passando fome, a gente fala, mas também com essa política do governo, as coisas elas não poderiam ser diferentes. Se alguém está passando dificuldade, a gente fala, mas também com a inflação, o preço das coisas está ao olho da cara, e a gente joga para o governo a culpa. Mas também o governo não tem nada, não é, que esteja fazendo para estender a mão para aqueles necessitados, e a gente joga a culpa para os outros. E o Senhor está dizendo, existe um tempo para a gente buscar das autoridades competentes algo que beneficie as pessoas. E até mesmo essas que estão, né, em perigo ou sofrendo. Mas no momento, eu e você precisamos estender as mãos. É disso que, não é, nós falamos quando nós apresentamos os vídeos de África. É a missão Mãos Estendidas. E a missão Mãos Estendidas não é só em África. Ela é em todo lugar que tem um Filho de Deus atuando. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os olhos de Jesus, a boca de Jesus, os ouvidos de Jesus. Nós somos o Senhor aqui na terra. Nós o representamos como seus discípulos. E nós precisamos agir. O sacerdote e o levita, preocupados com a vida deles, vai lá sabendo o que é que eles estavam pensando. Talvez eles não quiseram se sujar cerimonialmente, tocando numa pessoa quase morta, e aí deixar de estar na sinagoga por alguns dias. Acontece às vezes conosco. A gente se acha mais santo que os outros, a gente não quer se misturar com aqueles que estão em necessidade ou passando por dificuldade. A gente quer continuar na nossa vidinha religiosa, e a gente passa longe, passa de largo, mas aí para o samaritano, demonstrando prontidão para ajudar. Ele cuidou do homem ferido, ele absteve-se de buscar retribuição para os ladrões, e ele também absteve de condenar a sociedade por a sua falta de atuação. Ele não ficou lá com cartazes, né, discursando e gritando para quem estava passando, olha, isso aqui está tudo errado, veja lá esse homem, temos que fazer alguma coisa, tentando arranjar pessoas para apoiar a sua causa, sendo que a pessoa continuava lá moribunda. Ele falou, não, eu vou tratar do que está na minha frente agora, depois logo se vê. A gente vai à procura disso mais tarde. Então, misericórdia, ela precisa ser praticada. Mas você deve estar pensando assim, pastor, isso não é fácil. Não, realmente não é fácil, porque misericórdia não é algo inerente ao ser humano, não é algo que nasce conosco. Misericórdia não é um traço da humanidade. Misericórdia não é algo que faz parte do nosso cotidiano. Mas ela é possível. Porque aquele que foi para a cruz mostrou misericórdia para conosco, e através dele, do poder dele, do Espírito Santo dele, daquilo que ele deixou escrito na sua palavra, nós temos condições de também agir em misericórdia. Amém? Nós temos condições de fazer da mesma forma que ele fez. O Senhor, ao nos salvar, ele nos colocou debaixo de uma autoridade maior. O Senhor, ao nos salvar, ele nos colocou na família do seu Pai. Hoje nós temos um Pai e nós podemos ser chamados de filhos. E como filhos, nós fazemos parte desse reino e a gente tem total condição de atuar de acordo com as regras desse reino. E sabe como que Jesus atuava de acordo com as regras desse reino? O texto bíblico ele é muito claro, ele nos diz que quando ele encontrava canas feridas, ele não as quebrava, mas ele as curava. Quando se aproximava de homens cuja vida era como um pavio fumegante, coloca aí, Rebeca, que tem o slide aí, por favor. Quando ele se aproximava de homens cuja vida era como um pavio fumegante, ele não os apagava, mas os incendiava. Jesus restaurou os fracos e oprimidos e nunca ignorou ou pisou neles. Eu vou ler de novo. Quando Jesus encontrava canas feridas, ele não as quebrava, mas ele as curava. Quando se aproximava de homens cuja vida era como um pavio fumegante, ele não os apagava, mas os incendiava. Jesus restaurou os fracos, os oprimidos, nunca os pisou ou os ignorou. E nós não podemos ser diferentes. Amém? É por isso que a igreja primitiva se referia a Jesus como o bom samaritano. Porque ele exemplificou, através da sua vida e ministério, aquilo que ele estava pregando e ensinando. Não são só palavras, não são só sentimentos. É preciso ação. É preciso ação. Amém? Como filhos de Deus, nós temos condição de experimentar e demonstrar misericórdia no nome do Senhor, por meio do poder do Senhor, para a glória do Senhor. Mas atenção, porque sem misericórdia, não somente
não seremos parecidos com Jesus. Não somente não seremos parte do seu reino, não somente não seremos representantes dele aqui na terra, não somente estaremos desobedecendo às Escrituras, mas também nós corremos o risco de sermos rejeitados por Jesus no fim das contas. Olha o que o texto de Mateus 7, 23 diz: nunca te conheci, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós fizemos isso. Senhor, nós fizemos aquilo. Senhor, nós aquilo e aquilo mais o outro. E Jesus falou: afasta de mim, não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Eu queria compartilhar com os irmãos 4 pontos, rapidamente, a respeito de misericórdia. A primeira delas, misericórdia agrada a Deus. A misericórdia agrada a Deus. Hebreus 13, 16, não deixem de fazer o bem e de repartir o que possuem, pois esses sacrifícios são agradáveis a Deus. Amém? Misericórdia agrada a Deus. Não deixem de fazer o bem e de repartir o que possuem, pois esses sacrifícios são agradáveis a Deus. Quando nós ajudamos os necessitados, é como se nós estivéssemos adorando o Senhor. Vocês lembram de Cornélio? O centurião da corte italiana, que pede para falar com Pedro. Quando Pedro chega, ele fala: olha, eu ajudo as pessoas, eu dou esmolas, eu creio nesse Deus, mas eu quero saber mais a respeito disso. E aí, Pedro, ele vai entendendo que Deus quer quebrar a barreira entre judeus e gentios. E você sabe o que o anjo tinha dito para Cornélio? Está lá em Atos 10, 4. As suas orações e a sua ajuda aos outros foram reconhecidas como um memorial diante de Deus. As suas orações e a sua ajuda aos outros foram reconhecidas como um memorial diante de Deus. Esse homem apresentava um sacrifício a Deus quando ele ajudava as pessoas. Esse homem estava adorando a Deus, ajudando as pessoas. E aí o anjo aparece para ele, o anjo fala isso para ele, dá algumas coordenadas para ele, e ele manda buscar Pedro. Pedro vem sem saber direito o que tinha que fazer. O homem que pede para Pedro vir também não sabia direito o que era para fazer ou para falar. Os dois se encontram, e aí o Espírito Santo desce, é derramado. E aquele homem, a sua família e outras pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo naquele momento. E aí Pedro entendeu que o Senhor queria quebrar também as barreiras entre judeus e gentios. Por quê? Porque o reino dele é relacional. O reino do Senhor é de comunidade, é de mesa, é de relacionamento, é de pessoas, não é de indivíduos apenas, é de pessoas que juntas têm um propósito e seguem princípios e seguem em frente, tentando causar impacto no mundo todo. Então, quando você é misericordioso, você agrada a Deus, você adora a Deus. Continue fazendo isso. Segundo ponto, a prática da misericórdia é o ministério dos salvos. A prática da misericórdia é o ministério dos salvos. Efésios 2:10, Paulo diz: porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para praticar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Repare, nós não fomos salvos ou não seremos salvos por causa das boas obras, mas a partir do momento que somos salvos, nós precisamos praticar boas obras. Pela graça somos salvos, amém? Através da fé. Isso não é dom nosso, é dom de Deus, que preparou obras para que nós agora, que somos salvos, pudéssemos praticá-las. Boas obras, não más obras. Amém? E eu queria aproveitar esse segundo ponto e dar um testemunho aqui. E também deixar uma palavra de apreço e de agradecimento à igreja. Nós tivemos aí, há 3 domingos atrás, como é que chama? A Ação Solidária. Desculpa, já estava até fugindo do nome. A Ação Solidária. Não tivemos? Com venda de produtos ali em cima, cachorro-quente, etc, etc. Sabe quanto que foi arrecadado naquele domingo? 2.000 libras.
2.000 libras de pessoas que exerceram misericórdia, pessoas que se moveram para praticar a misericórdia e que organizaram essa ação solidária, pessoas que conversaram umas com as outras, não fizeram nada sozinhos, porque de acordo com o pastor Carlito Paz, ele costuma dizer que ninguém faz nada grande sozinho, e se for, não é? E se fizer não é grande, ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer não é grande, e nós juntos fizemos ali em cima, e deu 2.000 libras para a honra e para a glória do Senhor, e esse dinheiro, ele foi ou será ainda enviado para lá para o Brasil, lá para o Rio Grande do Sul, para ajudar de alguma forma a vida daquelas pessoas que perderam tudo. E além disso, se você olhar aí os envelopes de oferta, você vai ver que tem um campo que está dizendo SOS Rio Grande do Sul, que você pode também ofertar para isso, para que esse dinheiro chegue lá no Rio Grande do Sul e possa reconstruir vidas, possa tocar em vidas lá e possa fazer a diferença. Por quê? Porque a misericórdia é o ministério dos salvos, nós fomos salvos para isso, para fazer boas obras. Cristão que não faz boas obras, talvez tenha cristão só no nome, porque não passou pelo processo todo de Efésios 2 ainda não foi alcançado, ainda não teve fé, ainda a graça não faz parte da sua vida, ainda não houve regeneração, não houve novo nascimento. Porque quando há essas coisas, a gente caminha um caminho de santidade, mas também de prática da misericórdia. O propósito da nossa vida é servir, e se não fizermos o que devemos fazer, a nossa salvação não tem sentido nenhum. João Batista, ele nos ajuda a entender isso, quando lá em Lucas 3:11, o texto menciona que uma das evidências do arrependimento é nós praticarmos boas obras. Uma das evidências do arrependimento é nós vestirmos o nu, é nós alimentarmos o faminto. E existe um ditado bem famoso que diz assim, não é? Se você não serve para servir, você não serve para mais nada. Porque a nossa vida é imitar o nosso mestre. E na quinta que eu falei, não é, que ele é do ministério da bacia e da toalha. Quando os discípulos discutiam quem é o maior, o Senhor falou: venham cá que eu vou ensinar a respeito de serviço e de humildade. Ele se despiu, colocou uma toalha em volta do seu corpo, uma bacia aos pés dos discípulos e foi lavar os pés de todos para ensinar o serviço. Então eu e você somos chamados a praticar as boas obras, a servir e a usar a misericórdia como forma de alcançar as pessoas. Terceiro ponto, a misericórdia e a prática dela revela boa mordomia. O que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem nos dado? O Senhor vai voltar e vai pedir contas dos talentos. Será que a gente tem enterrado o nosso talento? Será que a gente tem negociado de forma desleixada os nossos talentos? Será que nós estamos aplicando-os da forma correta? Será que nós estamos usando-os para cumprir os propósitos de Deus nessa terra? O que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem nos dado? Porque no dia do julgamento, nós sofreremos as consequências se nós não ajudarmos os menos afortunados, se nós não ajudarmos aqueles que estão aí passando por dificuldades. Mateus 25, 41 a 43 vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era forasteiro e não me hospedastes, estava nu e não me vestistes, adoeci e estive na prisão e não cuidastes de mim. Qual foi a última vez que você orou por alguém que estava doente? Qual foi a última vez que você visitou essa pessoa? Qual foi a última vez que você se importou com alguém que faz muito tempo que não vem na igreja? Que você orou por ela, que você mandou um texto para ela, você mandou um SMS para ela, um WhatsApp para ela, você de alguma forma tentou fazer contato? Eu vou contar uma coisinha que aconteceu comigo há anos atrás. Quando o pastor Lael, filho do pastor Leopoldo, era presidente da igreja, ele pediu para todos os pastores de todas as nossas igrejas, agora é o pastor Maurício, aquele que estava no vídeo, ele que é o presidente, agora o pastor Lael é o vice, mas alguns anos atrás era o contrário. E aí o pastor Lael, ele
instituiu a seguinte regra: toda segunda-feira, todas as igrejas precisavam mandar um relatório lá para a Igreja Nacional, para a Almada. Então, havia um relatório que ele fez na internet, criou um site lá e fez. Nós tínhamos que preencher um relatório toda semana, com algumas informações a respeito da igreja. E lá no finalzinho do relatório, tinham algumas perguntas bastante provocadoras, assim. Quantas pessoas foram visitadas no hospital essa semana? Quantas pessoas foram visitadas na cadeia essa semana? Quantas pessoas enfermas nas casas foram visitadas? Quantos batismos aconteceram, etc. Eram várias perguntas. Era uma forma de ter uma estatística e no fim do ano a gente saber, né, de uma forma prática o que as igrejas estavam fazendo. E naquele tempo nós não tínhamos trabalho nenhum na prisão. No hospital nós íamos regularmente, muitos irmãos aqui também fazem isso e sempre fizeram. Então, essa parte do hospital sempre tinha alguma coisa para a gente colocar lá. Mas a parte da prisão nunca tinha. Era sempre, não. Foram na cadeia visitar alguém? Não. Quantas pessoas cansadas lá? 0. Tinha um asterisco, né? Tinha que preencher. 0. Acho que ele fez de propósito como uma forma de provocar a gente, as igrejas, as pessoas. Só que eu que preenchia isso, ou seja, o provocado estava sendo sempre eu. E aí eu comecei a orar: Senhor, levanta alguém para ir. Levanta alguém para ir. Senhor, levanta alguém para ir. E aí estávamos aqui numa conferência missionária, pastor Marcelo. Se eu não me engano, era o pastor Jorge Sene que estava pregando. Eu estava naquele meu cantinho ali, o pastor Jorge Sene, que já é falecido, muitos de vocês conheceram, pregando aqui, missionário, apaixonado pela obra missionária. Ele estava falando aqui, o Espírito Santo me acertou ali naquele cantinho e falou assim: é você que tem que ir. É você que tem que ir. E aí a Rosemary estava aqui, eu falei com a Rosemary. Meu inglês era uma maravilha naquele tempo. Hoje é assim. Eu falei para a Rosemary, Rosemary, eu preciso de ajuda, porque eu não conheço ninguém lá na prisão. Eu preciso que você me ajude a fazer o contato, para eu ver se eu posso ajudar lá de alguma forma. Resultado, a Rosemary conhecia um grupo da Igreja de São Paulo que fazia o trabalho lá, e conhecia também o Henry, que é o capelão lá da cadeia. Nós fizemos uma reunião. Ele não estava entendendo direito a minha... Só que daí eu fui sem a Rosemary, para explicar para ele lá, né? Aí ele não estava entendendo direito o que era que eu estava propondo. Eu queria fazer parte de algum grupo e, de alguma forma, pregar para os portugueses que estavam lá, ou para os falantes da língua portuguesa. E aí ele não estava entendendo o porquê do meu interesse, e ele também não estava vendo nenhum tipo de benefício desse trabalho. E aí, pastorzão, eu fiz como Davi, eu me fiz de louco. Literalmente, eu comecei a falar em português com ele, com um inglês. Eu falei por uns 15 segundos em português com ele, e ele ficou assim, estava ele e o David, que é o outro capelão. E aí os dois se olharam para mim. O que é isso? Eu falei: justamente é assim que muitos portugueses ficam quando eles vêm nos cultos aqui na cadeia, porque eles não entendem nada. Daí eles falaram: agora a gente entendeu, agora nós entendemos, vamos dar um jeito de colocar você no grupo da São Paulo, da Igreja de São Paulo, que vem aqui a cada 2 meses ou 3 meses. E foi assim que começou o ministério lá. E aí eu tentei desafiar alguns irmãos aqui, né? A Joana, inclusive, estava muito firme, muito determinada em ajudar. Ela começou até os processos lá. Só que daí, Deus tinha outros planos, né? Deus tinha outros planos, porque daí veio uma gravidez. Né, Joana? Né, Paulo? Veio uma gravidez. Depois já veio a outra gravidez. O futuro Deus sabe. Mas o coração dela também estava lá. E tinha mais pessoas que me abordaram e falaram: pastor, eu gostaria. É um processo, gente, né? Tem que ter os cursos lá, tem que ter as liberações, enfim. Mas eu lembro, e sempre eles perguntam lá: tem mais alguém? Eu falo assim: tem uma rapariga lá que está em stand-by. Talvez um dia. Né? Mas eu lembro que foi começado o processo. Daí, né? Deus tinha outros planos para esse casal, né? Para essa família. Mas assim, nós estamos lá. É perfeito o trabalho? De jeito nenhum. Eu faço sozinho? De maneira nenhuma. Tem uma equipe. E olha só, eu não tenho nem tempo de pregar em português. No finalzinho, a gente junta os portugueses que não entenderam nada, e a gente faz uma tradução assim para eles rapidinho, né? E aí a gente tenta marcar depois visitas.
para estar indo lá e falar mais, né, mais de perto com eles. É só para os irmãos entenderem que às vezes a gente ora para Deus levantar outros e Deus quer que a gente se posicione, que a gente tome a frente, que a gente vá e que a gente faça, não é? Porque um dia ele vai pedir contas disso. É o talento que ele me deu. Eu não posso falar, pastor, Deus, eu estava orando, ninguém foi. Ele falou, o talento estava na tua mão, era você que tinha que fazer. Ou seja, a prática da misericórdia revela boa mordomia. Então, quem recebeu perdão, precisa estender esse perdão para outro, dar oportunidade de outras pessoas serem também perdoadas. Vocês lembram daquele texto que uma pessoa foi perdoada de uma dívida substancial, assim, milhões, foi perdoado. Aí ele sai do local, ele acabou de ser perdoado de uma dívida que ele não teria condições nenhuma de pagar. Ele sai e ele encontra alguém que lhe deve uma pequena quantia. E aí a pessoa faz com ele o que ele fez com o outro. Fala assim, me perdoa, eu não tenho como pagar. Ele falou assim, você vai pagar, senão eu vou te levar para o tribunal, eu vou te levar para a cadeia, você vai pagar e vai pagar tudo. Eu não vou abrir mão de nada. E aí aquele que tinha perdoado os milhões dele ficou sabendo e chamou e ele falou, meu amigo, eu acabei de te perdoar milhões e você agora está sendo mesquinho e está pedindo para aquela pessoa te pagar um pouquinho. Faz como eu, perdoa. E o coração duro daquele homem, eu quero tudo. Ele falou assim, então cancela o perdão da dívida, porque eu não vou te perdoar nada, você vai ter que pagar tudinho. Gente, nós somos perdoados e o tamanho do perdão que nós recebemos, ele é imensurável, nós não podemos contar. E dessa forma nós precisamos estender também o perdão para as outras pessoas. Não tem como nós pagarmos a nossa dívida para ir para o céu. Não existe como nós comprarmos o nosso perdão e comprarmos a nossa salvação. O Senhor nos perdoou pela misericórdia dEle, e agora eu e você estendemos essa misericórdia. Quarto e último ponto, misericordiosos serão recompensados. É o texto que nos fala, Mateus 5:7, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Amém? Gálatas 6, do 7 ao 10 diz, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Olha o que o texto diz, ninguém pode zombar de Deus, aquilo que nós plantarmos nós vamos semear. Então, plante que você vai receber, plante que você vai colher, porque a misericórdia produz recompensa. No momento certo, nós teremos uma colheita de bênção se nós não desistirmos e se nós não nos cansarmos de fazer o bem. Apocalipse 22:12 vai dizer, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu tenho a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Não. O pastor Elias um dia, ele disse uma frase, nós estávamos conversando, eu, Isabela e ele falou assim, nós nunca perdemos por ser generosos. Nós nunca perdemos por sermos generosos. E é verdade. Por quê? Porque além de nós abençoarmos os outros, nós cumprirmos tudo aquilo que nós falamos aqui, agradarmos a Deus, não é? E obedecermos a palavra, nós teremos recompensa de Deus para tudo aquilo que a gente faz. Na quinta nós falamos, né? Que tudo aquilo que nós demos, nós ainda temos. Tudo aquilo que nós demos ainda é nosso. Mas quando a gente retém, a Bíblia diz que é para a nossa própria perda. Eu quero concluir a partir de agora com Miqueias 6:8. A Bíblia diz assim, e ele te declarou ao homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É o que o Senhor pede de nós. Que a gente faça o quê? Pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e que a gente ande humildemente diante do nosso Deus. Jesus, ele viveu desse jeito. Jesus, ele praticou a justiça, Jesus amou a misericórdia, Jesus andou humildemente
diante de Deus. Ele demonstrou bondade, ele curou os doentes, ele alimentou os famintos, ele acolheu as crianças, ele fez amizade com os pecadores, ele ajudou os leprosos, ele consolou os tristes, ele perdoou os pecadores, ele apoiou aqueles que estavam envergonhados. E nós? E você? E eu? Será que a gente está sendo como Jesus, obedecendo aquilo que Deus declarou para a humanidade? Será que a gente está praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente diante de Deus? Será que nós temos nos esforçado para imitar Jesus? Será que a gente está sendo como o bom samaritano? Estendendo a mão na hora em que a dificuldade e a necessidade se apresenta? Ou será que a gente está sendo como o levita e o sacerdote? E está passando de largo, está passando longe, está atravessando a rua e indo para o outro lado, e nem aí para as pessoas que estão perecendo. Gostaria de finalizar com uma reflexão. Para que você pense como indivíduo e para que a gente pense como comunidade, como família, como igreja. Como eu tenho demonstrado misericórdia em minha própria vida? Como que eu tenho demonstrado misericórdia em minha própria vida? Pensa, reflita, não me responda. Existem áreas em que eu posso melhorar em minha demonstração de misericórdia? E como comunidade, como nós podemos incorporar ainda mais o princípio da misericórdia? Porque eu falei, nós temos nos movido individualmente e como igreja, como família, como corpo. Mas como que a gente consegue aprimorar isso e fazer ainda mais? Vamos ficar de pé? Senhor, eu oro para que o Teu reino venha. Eu oro para que a Tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Senhor, eu oro para que a vida do reino se torne a vida do mundo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor transforme essa terra, Pai, no paraíso que o Senhor deseja, nos moldes do céu. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ser como o samaritano. Eu oro para que o Senhor nos ajude a fazer coisas boas e que o Senhor nos ajude a demonstrar misericórdia para com os outros. Eu oro para que a gente seja capaz de agir, Pai, para restaurar a dignidade das pessoas que são afetadas pelo pecado. Eu oro, Senhor, pedindo ajuda, Pai, para sermos humildes o suficiente para pegarmos a nossa bacia, a nossa toalha, como verdadeiros discípulos de Jesus, e sentar aos pés daqueles que necessitam e lavar-lhe os pés. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós venha a ser como Jesus, que obedeça aos mandamentos do Senhor, que possa ouvir a instrução do Senhor que disse, dai-lhes vós mesmos de comer, que a gente vai e dê de comer às pessoas. Eu oro, Senhor, pedindo capacidade, Deus, para que a gente consiga anular, Deus, as nossas vontades e busque a Tua vontade, para que a gente anule os nossos desejos e busque os desejos do Teu coração, para que a gente, Pai, busque realmente, Deus, as coisas do céu em primeiro lugar, Deus, para que a gente possa correr atrás daquilo que não perece e para que a gente possa estender a mão àqueles que necessitam. Nós entendemos, Senhor, que depois da cruz, Pai, nós somos chamados pelo Senhor a fazer isso e acreditar sem medo, Deus, que essa é a melhor maneira de vivermos aqui na terra, de forma altruísta, Pai, de forma justa, de forma misericordiosa, de forma bondosa, Pai, para a Tua glória e para o bem dos outros, no nome de Jesus.